Meu caro espectador, é delicioso estar na sua sala com o programa Profissão Cultura. E o Profissão Cultura traz também para a sua sala a Maria Butcher, nossa cantora de incontáveis atividades artísticas, e nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela. Oi, tudo bom? Olá, Ney. Muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui hoje com você. Tá. Ela tem grandes qualidades. O único problema é que foi minha aluna. Mas conta como é que as coisas começaram. Você nasceu aqui em São Carlos? Olha, eu nasci em São Paulo só por conta do destino, né? Minha mãe estava por lá na época e eu nasci, mas vivi minha vida inteira. Eu me sinto uma são carlense só não nascida, né? Okay. Pra mim eu sou uma minhoca que nasceu e colocaram aqui na terrinha, né? Ah, legal. A sua formação, qual é a sua formação do ponto de vista instrucional? Tá. Você foi um bom professor e eu me formei pela Unesp de Bauru em Relações Públicas. Certo. Peguei o diploma, entreguei para a família e falei, posso fazer o que eu quero agora? Bom, deixaram, isso é bom. Eu fiz engenharia também porque na época a minha mãe não permitiria que algum filho fizesse humanas, porque meu pai era exilado político. Então, depois aconteceu comigo a mesma coisa, entreguei o diplominha. Hoje eu tenho um filho, né? Depois que a gente tem um filho, a gente começa a entender talvez a importância, né, do estudo. Eu não fiz isso como profissão, eu acabo usando, como eu mesma me produzo, eu mesma, né, até tenho uma empresa, tá? Então eu acabo usando a minha relações públicas, né? Então eu acabo usando um pouco da minha profissão na área do canto. Mas a minha mãe sempre achou muito importante, sempre deixava bem claro, olha, vocês vão ter, porque era uma coisa do meu avô também, né? Aquela coisa da educação. Mas a gente sabe, por mais que você escolha uma profissão, é tão bom eu ter essa, assim, se um dia tudo der errado, eu tenho meu diploma, eu vou, procuro um emprego, né, e tenho estabilidade, né, que talvez fique mais, né. E apenas para, já que eu iniciei algo que tornou o espectador curioso, depois eu fiz um mestrado lá na Unesp em telejornalismo, e continuei os estudos em história da cultura, e enfim, foi esse o meu caminho. Agora, a gente veio aqui para conhecer o seu caminho. Mas é que o seu é muito interessante, então a gente fica curiosa também, né, Ney? Legal. Agora, quando você foi para a Unesp, você já era cantora? Então, eu sempre gostei, né? Aquela história, quando você é pequenininha, as pessoas já percebiam que eu era afinadinha, tal, né? Sempre gostei muito de música. Os amigos gostavam, mas eu sempre gostava mais. E eu nunca gostava do que as minhas amigas curtiam. Eu gostava do que minha mãe gostava, né? Sim. Eu gostava do Caetano, do Chico. Ela tinha discos eu esqueci, é um cantor também. Bom, eu gostava de coisas que quase nenhuma criança gostava, eu já gostava. Só que quando eu fiz 13 anos, a minha mãe se casou com o Du. O Du, ele é engenheiro de profissão, é professor na USP, só que toca violão e canta muito bem, e tocava nas noites, até, né, para ganhar um trocado a mais na época de estudante, né? E aí ele me puxou pra música e começou a me levar para os barzinhos com ele, para fazer a música e tal. Então, quando eu fui para a faculdade, eu já cantava em bares, já tinha banda, já mexia com a música. E lá na faculdade, bom, eu tinha 3 bandas e a faculdade, e o curso. Sim, nas horas vagas você até aparecia. Aparecia. Eu, na engenharia, eu estava quase sempre no centro acadêmico, e um dia eu fui assistir uma aula, coisa muito rara, e o professor falou, olha, só 5 minutos para o aviso do centro acadêmico que nós estamos atrasados. Eu falei, não, eu vim assistir a aula. Ele tomou um grande susto. Bom, você então já... Olha que coisa curiosa, é uma genética que não é genética. Exatamente, fala assim, você puxou o seu padrasto. Que legal, muito bem. E nessa fase inicial, que é uma fase onde a gente constrói realmente o nosso trilhar, o nosso caminho, com o Du, o que você cantava? Que tipo de música você cantava? Então, o Du é muito do samba. Tem uma mão para samba no violão que desacredita. Olha, eu já toquei com muita gente. Ele nunca estudou,
É um autodidata, ele não sabe nome praticamente de nenhum acorde, só se for acorde normal, aqueles acordes mais, ele faz, porque ele escuta, ouve e fala, bom, isso daí é um Ré com um Dó maior, com cisne sustenido, e bota lá na mão e faz, e não sabe nem o nome. E ele gosta muito de samba, de bossa nova, ele é muito dessa geração, dessa fase, né? E da bossa nova. Então ele gosta muito. Então eu sempre voltei muito para esse lado do samba, da MPB, da bossa nova. Só que depois, como eu passei isso para minha profissão, então você acaba tendo outros conhecimentos. Hoje em dia eu acabo cantando de tudo um pouco. Tem alguns estilos que realmente não me interessam tanto, né? O funk mesmo é um que não me interessa tanto, o sertanejo também não me interessa tanto. Mas, por exemplo, o pop internacional, Beatles, sabe, umas coisas diferentes, assim, americanas também, mas que estão mais na modinha, assim, sabe? Eu gosto, tem uma coisa ou outra que eu gosto muito, e eu faço uns arranjos que ficam com a minha cara, né, com os músicos que eu tô tocando, então aí, ou seja, hoje em dia eu sou uma cantora que dá uma passeada aí por vários estilos. Tá certo. Vamos fazer uma coisa, eu tenho certeza que aqui eu estou fazendo aquilo que o espectador está imaginando. É exatamente isso. Eu vou pedir para você cantarolar alguma coisa que seja uma homenagem para o seu pai, alguma coisa que você cantava com ele, algum sambinha, alguma bossa nova. Você pode fazer isso? Oh, na hora! Então, na hora, por favor. Essa música que eu aprendi com ele, assim, virou um hit, né? Assim, toda vez que eu ia cantar, quando eu estava com ele, né? As pessoas me pediam, que é aquela... O brasileiro, quando é do choro, é entusiasmado, quando cai no samba, não fica abafado e é um desacato quando ele chega no salão. O brasileiro, quando é do choro, é entusiasmado, quando cai no samba, não fica abafado e é um desacato quando ele chega no salão. Não há quem possa resistir quando o chorinho brasileiro faz sentir ainda mais de cavaquinho com o pandeiro e o violão na marcação. Não há quem possa resistir quando o chorinho brasileiro faz sentir ainda mais de cavaquinho com o pandeiro e o violão na marcação. O brasileiro chegou a todos, encantou, deixou todo mundo dançar a noite inteira no terreiro até o sol raiar. E quando o baile terminou, a turma não se conformou. Um brasileirinho abafou. Até o velho que já estava encostado nesse dia se acabou. Para falar a verdade, estava conversando com alguém de respeito e ao ouvir uma de choro eu dei logo um jeito e deixei o camarada falando sozinho. Olha aí, sabe o que acontece? Aqui nós temos alguns camaradas que estão pro lado de lá que se metem a locutor de futebol. Viu como é que faz? Olha, muito legal. E Brasileirinho é também uma reminiscência da minha infância. Legal. Bom, você falou que uma coisa que você gosta muito é o pop internacional, muito provavelmente dos Estados Unidos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, falasse, não é cantar, cantar fica para depois, falasse um pouquinho a respeito dos ritmos dos Estados Unidos que você considera interessante. O que você gosta lá dos Estados Unidos? Inegavelmente o jazz, né? O jazz é algo que eu acho, assim, incrível e depois a mistura... Porque, assim, a bossa nova a gente sabe que veio dessa mistura do samba com o jazz, né? Mas eles acabaram também puxando, né, um pouco do nosso samba pro jazz deles. Então ficou essa coisa... Então, quando eles tocam o jazz sambado, assim, né? Fica um negócio que eu acho incrível, assim. Tem John Mayer, tem um pessoal, assim, muito, muito legal nessa onda, assim, né? E eu gosto, e eu não vou negar também que tem algumas coisas, que nem a negra do filme. Aretha Franklin. Tem aquelas que, né, gente, como que vai, Aretha Franklin, todas essas, né, mais das antigas, e da nova geração, eu acho que essas moças, Shakira, todas elas, ela não é, a Shakira nem é americana, mas ela é um produto americano, né? Ela é um produto deles lá. Rihanna, todas elas, gente, cantam, dançam, gente, eu não falo, não é só a voz,
é um personagem, é um produto por inteiro. É um corpo lindo, que canta, que dança maravilhosamente bem, que tem uma potência de voz que você desacredita, com uma produção atrás maravilhosa. Então, os Estados Unidos realmente investem de uma forma muito, né, muito legal, assim, né? Aqui também tem os nossos, mas é que às vezes eu acho que eles pecam um pouco pela qualidade aqui no Brasil. Investem em coisas que não têm tanta qualidade. E lá eu acho que eles acabam investindo. Tem também a coisa, não tem jeito, mas eu acho que lá eles têm mais qualidade nesse sentido, né? Tá. Sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque em várias oportunidades em que eu conversei a respeito desses assuntos de música, sempre me disseram o seguinte, e os anos têm comprovado isso. O Brasil e os Estados Unidos são, no final das contas, os grandes celeiros dos ritmos musicais, da música que é ouvida fora do recinto clássico. Sim. Fora dali é o Brasil, são os Estados Unidos. Esses dois países são muito mais produtivos do que os outros. Eu não sei se você concordaria comigo, mas eu acho que toda a América Latina, porque a gente não pode esquecer também de todos os outros ritmos latinos que também são muito fortes. Você não acha, Ney? Sim. Né? Porque o Brasil realmente, porque ficou muito forte o fato do samba, né? O samba, por exemplo, eu já morei no Japão. Durante 6 meses eu fui cantar lá num hotel, então eu tive a oportunidade de morar lá por 6 meses. E fiquei, assim, além de ficar encantada com o país, com toda a educação e tal, o que me deixou mais encantada é o gosto que eles têm pela bossa nova e pela música brasileira. É uma coisa que a gente não dá o valor que eles dão. Tem muito músico, Ney, de bossa, de samba, que não faz sucesso aqui, que faz um sucesso estrondoroso lá. Sim. Faz show 2, 3 vezes por ano e bomba. Você entra num restaurante super tradicional japonês, que você senta no chão, o que está tocando no sistema sonoro? Bossa nova. Você senta no McDonald's, no Japão, o que está tocando no sistema sonoro? Bossa nova. Então, realmente é muito importante, né? O nosso ritmo é muito importante, né? E é o que você falou, né? São os dois, né? Os Estados Unidos e o Brasil. E né, você não pode esquecer da salsa, né? O Caribe, do merengue. Né? Tá certo. O Caribe tem bastante coisa que acaba vindo tudo lá pelo Maranhão e estaciona na Bahia depois, não é? Exatamente. Agora, nós temos essa influência dos Estados Unidos e influenciamos os Estados Unidos. Nós todos no Caribe e no Brasil, a gente foi influenciado por ritmos africanos, talvez isso tenha fortalecido muito o Caribe. Mas olha, é um monte de assunto que a gente vai deixar para daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Olha, não foge não, porque o assunto é interessante. Até já. Como eu falei, era só um instantinho, estamos de volta aqui com Maria Blücher e nós vamos conversar um pouco agora sobre a sua carreira. Você voltou da Unesp depois das 3 bandas, voltou para cá, e aí você foi fazer o quê? Então, quando eu voltei, eu ainda tinha aquela coisa assim, vou ser cantora, vou né, trabalhar como relações públicas, ainda perdida, né, um pouco. Eu sabia que eu gostava muito da música, mas também não sabia como poder trabalhar com ela, né, ainda me senti um pouco perdida. Então eu resolvi fazer eu fui trabalhar como au pair, né, na Inglaterra, tinha uns amigos, porque não é autorizado, o Brasil não tem esse contato para você ir legalmente trabalhar, mas eu fui como turista, na casa de amigos de uma amiga, era uma família com 3 crianças e tal, e meu intuito era aprender o inglês e viajar, conhecer o mundo para saber exatamente qual seria o meu caminho, deixar mesmo o mundo me levar, né? Esse butcher é inglês? É inglês. Então é açougueiro, né? É açougueiro, isso mesmo. Opa. Tem gente que chega e fala assim, nossa, mas tão chique seu sobrenome, né? Butcher. Aí eu falo assim, você quer saber o significado? Você vai ver que a beleza acaba em 2 minutos. Tá certo. Bom, aí você foi para a Inglaterra e você falou que gosta do pop e tal. O que você pode cantar pra gente vindo lá da Inglaterra? Olha, eu posso até cantar, Ney, não tem problema, que lá eu aprendi também várias coisas, mas eu cantava, assim, todas as minhas viagens, Ney,
o que eu levava era o meu... Era o que o as Brasil. pessoas mais gostavam de mim, assim, ela é brasileira. Ah. Eu dava aula de samba na Inglaterra. Tá. Eu dava, sabe assim, Reformulo. O que você cantava lá que eles gostavam muito? então pronto, é. Oh, 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 ariaio, oba, oba, oba. Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar, que este samba está animado e o que eu quero é sambar. Esse samba que é misto de maracatu, é samba de preto velho, samba de precutu. Mais que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Pois é, mas chegou ao final, mas daqui a pouquinho eu chamo você de novo para cantar alguma coisa. Bom, você foi para a Inglaterra, ficou lá um tempo. Isso, aí depois... Mesmo na Inglaterra ou foi para a Escócia, País de Gales, alguma coisa? Não, nessa vez, quando eu fui mesmo, eu fiquei mais lá. Eu fui para Sheffield, que era onde Ok. a família, né? E fiquei morando lá 6 meses, que também foi assim, eu me inscrevi num curso de graça que tinha na cidade. Fiz acho que umas 2, 3 semanas, já conheci um pessoal de uma banda, já conheci o de outra, não sei o que, na hora que eu vi eu já estava totalmente envolvida com a música novamente, todos brasileiros que também, porque assim, não só, eu já tive, foram 4 países que eu morei, né, fora o Brasil, e assim, eu percebo quanto a nossa cultura brasileira é muito bem-vinda, e assim, eles querem não só escutar, então, mas eles querem aprender, como eu te falei, eu dei aula de samba, Ney, tudo bem, mas assim, até sei sambar, mas o pessoal não ensina a gente. Tá bom, vamos lá, sabe, eu queria aprender um pouco de português, você me dá aula de português? Vamos lá, e eu topava tudo, né, então eles realmente, eles gostam de absorver a nossa cultura, entender um pouco dessa nossa alegria, né, dessa, né, e eu sempre utilizei disso, e ao contrário de achar assim, eu vou pra lá pra ser um pouco americana, um pouco inglesa, ou um pouco japonesa, não, eu me ia como brasileira e falava assim, eu sou brasileira, entendeu, e isso me abria muitas portas, sempre me abriu muitas portas isso, né? Isso era muito legal. E quando você voltou? Aí quando eu voltei da Inglaterra, eu depois de algum tempo eu fui convidada não convidada, a gente fez tipo um teste e tal e fomos para uma turma daqui de São Carlos. Eram todos músicos, a Kelly, cantor, o Mário Godinho, o Denis, tal, fomos numa banda, nós passamos, eu fiquei 3 meses com eles e eles ficaram 6, na China. Nós moramos na China. Nossa! Isso. Moramos em Xangai. Okay. Era num restaurante onde a gente cantava... Era uma casa de shows com um restaurante. Então, o primeiro andar era a casa de show, o segundo o restaurante e o terceiro andar onde a gente morava. Com os apartamentos que eles fizeram pra gente morar. E também foi uma experiência incrível. O país que menos, eu acho, que curte a cultura brasileira foi a China. Porque eu acho que... Olha, eu fui em 2003, faz bastante tempo, eu não sei como está hoje lá. A experiência que eu tenho, Ney, foi a seguinte, o chinês, ele ainda, pelo menos na época, né, ainda estava passando pela fase de adaptação ao capitalismo, sabe? Era a impressão que me dava. Okay. Então eles ainda estavam, na época, ainda muito... como que eu posso dizer assim, o capitalismo americano, eles estão muito deslumbrados, assim, com o McDonald's, com as coisas americanas, comprar, entendeu? A música americana. Então, a gente foi lá inicialmente para fazer música brasileira, mas a gente percebeu que a música brasileira, só a música brasileira não ia atrair público para o lugar. Então, a gente teve que abrir para música americana também, e aí sim a gente conseguiu levar público para o lugar, entendeu? Então, dos lugares que eu viajei, foi o que eu senti que menos entendia a nossa cultura, eles menos interessados na nossa cultura ainda. Tem uma coisa que eu sempre considerei fundamental e que não foi feito, e isso me entristece muito. Hoje, na Espanha, 20% do dinheiro que entra na Espanha, do dinheiro do PIB da Espanha, está relacionado à atividade cultural. Quem dera, hein? Nos Estados Unidos, 8%, agora parece que já está chegando a 10%. O que significa isso? Bom, só para dar um exemplo, um filme como Avatar, ele rendeu mais para os Estados Unidos do que as nossas exportações de um ano de soja. Só o Avatar.
né? E nós temos esse universo musical maravilhoso e nós não aproveitamos isso para fazer riqueza. Bom, uma pessoa que certamente poderia ter sido uma espécie de embaixatriz brasileira da cultura foi a nossa Elis Regina. Sim. E eu sei que você tem um trabalho sobre Elis Regina. Primeiro, como é que começou esse trabalho? Da onde veio a ideia? Bom, a Elis, acho que, assim, eu imagino que pelo menos 90% das cantoras acabam se inspirando muito, porque é a cantora intérprete, mais intérprete que a gente conhece, né? Eu acho que a Elis a gente conseguia... a gente consegue numa gravação dela saber o que ela está sentindo, né? É impressionante, assim, o quanto ela consegue estornar, assim, todas as emoções dela só através da voz, através do olhar, aquela coisa que só ela soube, não soube, acho que ela nunca aprendeu, né? Isso veio porque ela simplesmente fazia, né? E isso foi uma coisa incrível. Então, o show dela, na verdade, foi montado dentro do navio. Eu trabalhei também 5 anos em navios de cruzeiro, né? Sendo cantora de musical lá. Minha filha trabalha em navio de cruzeiro. Ah, é? O que ela faz? Desculpa, assim, não, ela é gerente de uma rede de perfumarias. Ah, entendi. Isso, eu conheço tudo lá dentro. E, bom, né, foram 5 anos, já faz quase 3 anos 2 anos e meio que eu saí, né? Mas eu fiquei lá 5 anos, não direto, né? Temporadas, né? E dentro do navio a gente tinha o espetáculo Elis Regina, né? Sobre Elis Regina. E quando eu comecei a cantar, as pessoas inclusive falavam, nossa, mas quando eu vi, eu estava fazendo praticamente o show sozinha, porque eu realmente tenho acho que é muita inspiração, entendeu? Certo. Em relação a ela. Então, aí eu comecei eu canto praticamente tudo, então e aí tem dança também, eu gosto muito de dançar. Então, o show ficou muito ligado aos cruzeiros, né? Aos navios de cruzeiro. Aqui fora eu ainda não consegui fazer, mas lá durante 5 anos eu fiquei cantando Elis, assim... todo dia sim, dia não. Embora você fale num ritmo mais rápido que a Elis, a sua expressão fisionômica e gestual lembra muito. Eu conversei algumas vezes com a Elis Regina. Assim, eu sou velho. Então, isso me lembrou um pouco. Agora, legal. Da Elis, você está mais perto da Heliscóptero, sabe? Heliscóptero, quando ela fez Arrastão, que o pessoal deu esse apelido, porque ela... Ou você tá mais para Me Deixas Louca? Não, muito arrastão. Muito arrastão? Totalmente. Nem eu sou a pessoa ligada no 220. Eu brinco com a minha família, assim, eu falo, gente, às vezes tem dias que eu não aguento mais ter tanta ideia, porque além de eu ter ideia, eu quero botar tudo em prática. Eu sou uma pessoa, se fosse, sabe, proativa, se você quer fazer, acontecer, e aí eu tenho ideias e boto em prática e faço isso e corro atrás, o dia inteiro, né, fazendo coisas, então tô bem pra... Põe em prática aí, Elis mais estilo arrastão, qualquer música. Qualquer música? Qualquer uma. Pode ser o arrastão também. Pode. Tem jangada no mar, hoje tem arrastão, é a rainha do mar, vem pra rede João, Jovi, olha arrastão entrando no mar sem fim, meu irmão me traz Emanjá pra mim. Tá certo. Então, Santa Bárbara não vai permitir que a gente cante outra música aqui. Mas, de qualquer forma, vamos fazer o seguinte. Você tem levado esse show sobre Elis Regina com frequência? Como é que faz para a gente ver um show desse? Então, é o que eu estava falando. Eu fiz, na verdade, o show... nos navios, tenho esse espetáculo comigo, ele tá guardado e tal. Hoje em dia, né, eu tô um pouco focada na minha empresa,
né? Que é a Canirê Musical, que a gente tá... Sou eu e o André de Souza. Você conhece o André de Souza? O André de Souza foi entrevistado aqui faz pouco tempo Então. e foi meu primeiro parceiro do Letras e Sons, o André de Souza. Não foi seu aluno porque ele não morava aqui. Bom, eu não vou falar sobre isso, porque aí vão pensar, nem tem uns 200 anos. Então, o André de Souza, ele foi meu primeiro parceiro no show Letras e Sons, começou com ele. E o André de Souza é um amigo, assim, muito amigo. E tem uma coincidência, o André de Souza faz aniversário no mesmo dia que o Rogério Bastos, que é o meu parceiro atual do Letras e Sons. Ah, legal. Então eu mudei de parceiro, mas o dia do aniversário do parceiro é igual. Não muda. Mas conta aí, como é que é? Então, aí esse show, como eu te falei, a gente está agora super voltado com a empresa. A empresa é uma empresa onde eu estou agenciando bandas, a gente também. A gente juntou uma equipe onde a gente está fazendo músicas para cerimônias de casamentos e eventos. Coisas que eu sempre fiz, mas hoje em dia, como eu fiquei aqui, eu me casei, tô com um filho e tal, eu resolvi que eu quero ficar em São Carlos, né? Então, não quero mais, né? Não pode, nem posso, né? Então, eu falei, como eu posso continuar trabalhando aqui com música, né? Então, de uma forma que profissionalize, que o negócio, né? E aí eu abri essa empresa, o meu sócio e parceiro é o André, e a gente tem vários espetáculos, vários shows dentro do nosso trabalho. Um deles é o Dailies, né? Um deles é o Dailies. Falar que tem programação de ser feito ainda não, mas toda vez que um Sesc entra em contato com a gente vende esse, ou vende... A gente também tem uma homenagem que ao Chico Buarque, né? Então a gente tem vários espetáculos. E esse daí, assim, eu não vou negar que é o que eu mais gosto de fazer, né? Que eu acho que tem muito a minha cara. Então, se vocês quiserem fazer, é só me procurar. Procure. E eu vou ver se eu monto um Letras e Sons Elis Regina, e aí acabo te convidando, tá bom? Isso, perfeito, eu vou amar. Isso. Aí eu converso com o Rogério, com o Eduardo, eu tenho certeza que eles topam. Bom, nosso tempo está terminando, então eu agradeço imensamente a sua participação e quando tiver show da Elis, me avisa, tá bom? Com certeza, obrigada. E aí eu aviso para todo mundo aí. Muito obrigada pelo convite, Vinei. Que é isso. Este é o Profissão Cultura, um programa que divulga a cultura, que preserva atividades culturais e que emociona um pouquinho, não é? A gente volta na próxima semana. Obrigado. Não venha querer me consolar, que agora não dá mais pé, nem nunca mais vai dar. Também quem mandou se levantar, quem levantou pra sair perde o lugar. E agora cadê teu novo amor? Cadê que ele nada funcionou? Cadê que ele nada resolveu? Quá, 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 quem riu? Quá, 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 fui eu. Quá, 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 quem riu? Quá, 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 fui eu. Ainda sou mais eu. Não venha querer me consolar. Agora fica na tua, que é melhor ficar, porque vai ser fogo levantar. Quem levantou pra sair perde o lugar. E agora cadê você? Cadê que eu não vejo mais? Cadê? Pois é quem te viu e quem te vê. Quá, 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 quá.